Vamos entrar aqui nessa pauta, que é maravilhosa, que é a pauta da misoginia, o PL da misoginia. Coloca de novo a nossa querida Janja falando aqui, mostrando para que serve o PL da misoginia. Uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. Virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. Então, olha só, é muito curioso, né? Então, a Janja deixando muito claro o objetivo por trás desse PL. Não tem nada a ver com proteger mulher, proteger discurso, até porque é o seguinte, não se protege discurso. Discurso se faz e se contrapõe. Discurso é feito... as pessoas têm que ser livres para discursar, para falar o que quiserem, e isso é que promove o debate público. Isso que nos torna seres humanos, cidadãos. É no discurso que eu vou ouvir o discurso e vou pensar se o discurso está certo, se ele contraria as minhas convicções, se eu posso me abrir a determinada perspectiva. É impressionante como a esquerda, ela insiste, porque está no DNA dela, na censura. Ela insiste em restringir o debate, em reprimir esse debate. Vamos parar com esse negócio. Por isso que a gente precisa tirar poder desses caras. Porque uma coisa é eles existirem no debate público, porque a direita permite. É diferente do Janones, que quer exterminar o bolsonarismo. O bolsonarismo não quer exterminar o petismo. Ele pode existir, só que você tem que tirar poder dessa gente. Você tem que tirar essa gente do Estado, porque senão eles usam o Estado contra os seus rivais políticos, os seus oponentes. É assim, é simples assim. Simples assim. Aí você tem... E eles usam de todo tipo de recurso. Inclusive, coloca um rostinho bonitinho, né? Aquele olharzinho sonso da Tabata Amaral. Coloca a Tabata aí pra gente ouvir também. Tô há 3 meses nessa luta, ouvindo mulheres do Brasil inteiro, dialogando com quem pensa diferente de mim, conversando com partidos políticos da esquerda à direita. Inclusive, o único partido que se recusou a falar comigo sobre esse projeto foi o Partido Liberal, o PL. Chegamos em um consenso possível, um consenso que pudesse unir e formar uma maioria na Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, apesar do compromisso que havia sido feito de que o projeto seria votado até amanhã, quarta-feira, véspera do recesso parlamentar, recebi a notícia de que o projeto não entrará na pauta, que ele não será votado. E isso, minha gente, acontece por 2 razões. Primeiro, porque alguns parlamentares decidiram fazer palanque em cima do sofrimento e da violência que as mulheres estão recebendo. As fake news até aqui funcionaram. O deputado Nicolas, inclusive, foi à tribuna hoje me atacar e falar mentiras sobre o projeto. Mas a segunda razão é que alguns parlamentares, pressionados pelas investigações que estão no noticiário hoje, decidiram atacar também o nosso projeto e usar a nossa luta, que é de mulheres do Brasil inteiro, como moeda de troca. Vocês sabem que eu nunca larguei um projeto no meio do caminho, e com esse não vai ser diferente. Se eu tiver que voltar a Brasília no meio da campanha eleitoral, não importa, eu voto, porque esse projeto não deveria ser palanque de um lado nem de outro. Esse projeto é para enfrentar uma coisa que deveria ser óbvia, que não tem nada de polêmico, que é o ódio crescente nas redes sociais, que tá recrutando meninos cada vez mais novos para aprenderem que mulheres não prestam, que mulheres devem ser humilhadas, que mulheres devem ser violentadas, estupradas e mortas. Dizer não a tudo isso, dizer que o ódio às mulheres é crime, é o básico. Mas no Brasil de hoje, até o básico é difícil. A nossa luta não termina aqui. Vocês vão me ver falar muito desse projeto ainda. E a gente só para, mulheres do Brasil inteiro, quando a gente aprovar essa lei e quando a nossa vida não for moeda de troca e a gente puder viver e ser feliz em segurança. Seguimos juntas. Tabata, você não é mãe não, né? Porque quando você for mãe, espero que seja, você tenha a experiência, espero que você seja mãe de um filho, espero que você tenha a experiência de ser mãe de um menino para poder ensinar esse menino a tratar bem as mulheres, as mães, porque é com educação que a gente muda o debate, não é com restrição, com censura. Eu gostei aqui, o pessoal tá chamando ela de Sandy da política, é sacanagem pra Sandy. Mas eu percebi que a voz é idêntica, né? É idêntica. E a Tabata fazendo um discursinho fácil, né? É como se lei fizesse... Quanto mais lei você criasse ali, realmente você impedisse a violência. O que a gente tem visto? Todos os índices de feminicídio, de agressão, têm aumentado. Ué, Cláudio, mas já não tem a lei disso, não tem Maria da Penha, não tem o escambau? Tem. Por que aumenta? Porque essa gente, o wokeismo, ele aumenta a intolerância. Ele alimenta a intolerância. Eles falam tanto de tolerância, só que eles são os principais incentivadores da intolerância. Então, quanto mais radicalismo essa gente promove, e não vem com conversa fiada, Tabata. Se você quiser vir aqui, a gente faz o debate. Não sei se você tem coragem. Quer dizer, sei, você não tem.
você vem com essa conversa fiada, só que é o seguinte, vocês são radicais. A Erika Hilton é radical. Vocês só pregam o radicalismo. Para vocês é a la Janones, é extinção, é não sei o quê. Por que a gente não trabalha a educação? Senhoras e senhores, por que a gente não trabalha a educação? Por que a gente não trabalha o acolhimento à família? Vocês destroem a família e depois vocês querem adultos funcionais. Os adultos essas gerações são tão disfuncionais por culpa de vocês, que vem destruindo a família, vem desconstruindo o homem, desconstruindo a mulher e desconstruindo as crianças. As crianças já crescem e já vêm com esse bombardeio aí de informação em cima da criança, de que ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser ser um peixe, ela vai ser um peixe. Se quiser ser um cachorro, vai ser um cachorro. Vocês destroem a mente dessas crianças e vocês criam adultos disfuncionais. Em vez de estarem debatendo aquilo que debatemos com a Dani Marques aqui, temos lá na favela, que vocês gostam muito de falar, de usar a favela como curral eleitoral, na favela, os piores índices de feminicídio são lá dentro. Os piores índices de abandono paternal são lá dentro. Os maiores índices de abuso sexual são lá dentro. Eu nunca vi vocês da esquerda criticarem esses paredões de funk em que fazem até trenzinho, que não bastasse o crime, o abuso sexual, tem o ato libidinoso, porque isso é feito em público. Então, assim, vocês não têm lugar de fala, vocês são hipócritas, vocês são cínicos, vocês são cruéis, vocês são perversos, vocês são criminosos. Mas nós não vamos deixar passar esse PL da misoginia. A Janja deixou muito claro. Eu não posso ser criticada pela minha gastança. Isso é misoginia. Boa, Janja. Colocou a carta em cima da mesa. Você está gastando dinheiro público, viajando o mundo inteiro, colocando em sigilo, como colocou o seu marido, os gastos secretos dos cartões corporativos que já bateram a marca de 1 bilhão, mas se criticar é misoginia. E aí eles querem o quê? Aprovar uma lei que, se você fizer essa crítica à Janja, ela mete você na cadeia. Tá bom? Essa é a cereja do bolo da censura. Bruna Torlai. Ela fala de maneira infantilizada, pensa de modo infantil. Ela é uma criança mimada, né? Criança mimada não gosta de ser contestada. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção. E todo esse teatro da infantilidade que você muito bem observou na Tabata precisa ser destacado. Porque a Janja representa a infantilização das relações sociais. E vamos lembrar uma coisa aqui, quem gosta de lidar com criança é demagogo. Então as crianças são o alvo da demagogia. E o Hobbes, ele tinha uma frase muito engraçada, ele dizia que os tiranos, o que é o tirano? É uma criança robusta. Então o tirano é uma criança robusta, não pode ser contestado, quer fazer tudo o que bem entende, e saca do bolso uma lei para calar a boca daqueles que vem dizer que eles não podem fazer tudo o que eles querem. Então essa infantilização das relações sociais, que é promovida pela esquerda, né? Você falou muito bem, destrói a família, cria pessoas disfuncionais, infantilizadas, imaturas, que não conseguem ter relações sociais normais, em que a gente critica e é criticado, xinga e é xingado, e tudo bem, toquemos a vida aí, discorda ou às vezes concorda. Isso é vida adulta, não pode ter vida adulta. E para a esquerda, por que não pode ter vida adulta? Porque senão a demagogia deles não funciona. A demagogia só funciona com criança mimada. Você vende, você promete, você distribui pirulito de açúcar. Destrói, arrebenta a saúde de todo mundo, é barato, e continua concentrando e não cuida da saúde. Agora, é aquela história, Platão já dizia, se você colocar numa eleição para falar com uma sociedade infantilizada, o médico e o cozinheiro, quem é que ganha? Um promete guloseimas, outro promete, vamos se cuidar aqui pra gente ter uma vida saudável. Quem que vai ganhar? É o cozinheiro. Então, o que a gente tem aí é a esquerda produzindo uma sociedade infantilizada, idiota, para escolher o cozinheiro, que promete mentira e vende pirulito de açúcar, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? E aí, eles, né, ao mesmo tempo, eles próprios representam essa criancinha robusta, né? Essa tirania que você apontou tão bem, que está intrincada na cara da esquerda, e a gente observa bem na cara dessas duas senhoras aí. Eli Vieira. Cláudio, eu tô de verde e amarelo hoje, não é porque eu tô saudoso da seleção brasileira, é a camiseta da Free Speech Union Brasil. Tô comemorando a derrota da Tabata, pelo menos por enquanto, que não vai ser votada essa semana, né? E o que a Tabata tem insistido, o argumento principal é que se permitir expressões que são ofensivas às mulheres, estamos permitindo a violência contra as mulheres. Isso é absurdo. Na verdade, a liberdade de expressão, ela sempre englobou aquilo que é desagradável de ouvir. É o preço que se paga para viver numa democracia, né? Pelo contrário, é quando falta liberdade de expressão que as pessoas recorrem à violência. A liberdade de expressão é a promoção da paz e não da violência. Não é a liberdade de expressão a culpada pelo feminicídio. Isso é infantil, como a Bruna disse muito bem, né? E eu vou distribuir selos agora. Eu vou imitar o TSE com selo de acurácia. Eu vou primeiro o selo Asas da Liberdade e depois eu vou dar o selo Mordaça Apertada. O selo Asas da Liberdade eu vou dar para o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, olha só. Por quê? O Alden, se é para ter um PL da misoginia, essa aqui é a melhor versão possível.
o Alden apresentou aqui, porque ele resolve um dos problemões que a gente tem, que é o artigo 20 da Lei do Racismo, que é o que abre as portas para censura, não só no caso da misoginia, mas também com o ativismo judicial do STF, se aproveitou disso aí para criminalizar expressões ofensivas a homossexuais, por exemplo. Então, o que ele fez aqui foi melhorar o artigo 20, que fala que em praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, discriminação contra a mulher. Isso aqui é a adição, né, para atender ao que a Tabata quer. Mas ele coloca assim: não configura crime previsto nesse artigo a manifestação de opinião, convicção religiosa, filosófica, científica, acadêmica ou política, desde que não constitua incitação direta e inequívoca à violência ou à prática de discriminação vedada por essa lei. Perfeito. Parabéns, capitão Alden. Então, primeiro parabéns para o PL, que a Tabata reclamou que o PL foi o único que não quis, né, aceitar o texto pró-censura dela. Então, parabéns para o PL, pelo visto está se tornando um partido realmente com convicções ideológicas que a gente tem cobrado dele. E o meu selo de mordaça apertada vai para Érica Hilton, claro. Érica Hilton e Jaque Rocha, que é do PT. Érica Hilton do PSOL. Ela colocou aqui, para rir, porque senão é desespero. O exercício da liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, convicção religiosa, filosófica, científica, acadêmica e política não constitui causa de exclusão da ilicitude. Ou seja, ela quer sim censurar. Isso aqui é a anti-primeira emenda, né? A primeira emenda lá dos Estados Unidos garante a liberdade de expressão no nível que tem que ser garantido, que a gente quer no Brasil, o Free Speech Union o Brasil quer no nosso país. Ela pegou e virou do avesso. É proibido falar qualquer coisa agora, se for aceito o texto da Érica Hilton. E como eu disse, deu uma repercussão até em algumas pessoas progressistas, eu fiquei até meio surpreso com isso, estão abrindo o olho, parece, Cláudio, que eu disse o seguinte: a Tabata, ela tem o mesmo radicalismo da Érica Hilton, ela só tem diploma, né, fala mais certinho que a Érica Hilton, e um perfuminho em cima, a diferença é pouca, a diferença é superficial. Tabata Amaral, ela foi para a Câmara alegando ser da nova política, né, aqueles cursos lá de nova política, como melhorar o Brasil e tal, mas na prática política, porque ela quer o quê? Ela quer minar o tratamento igual perante a lei. E eu tenho observado desde o começo, o tratamento desigual perante a lei é a coisa mais velha do Brasil. As ordenações manuelinas que mandavam no Brasil lá em 1530 tinham punição diferente se você fosse fidalgo ou o resto, filho de nada, parte do povão. É isso que ela quer. Ela quer uma lei para as mulheres e outra para o resto, né? Ela quer proteger só as mulheres, inclusive ela se recusou a colocar o termo sexismo, que vale para homem ou para mulher. Ela quer só tratamento especial para as mulheres. É a Maria Cotinha, é o apelido que eu dei para ela, obcecada com cotas, radicalizada em Harvard, radicalizada na ideologia identitária. Gustavo, sobre esse tema aí da misoginia, porque é muito curioso, né? Porque a Janja, na mesma entrevista, ela mostra que ela faz também misoginia direcionada, né? Se a gente for partir por esse padrão da esquerda, né? Ela vira e faz críticas mentirosas, inclusive, em relação a ex-primeiras damas, né? Diz que o Brasil nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse, né? E ela se coloca como essa pessoa que trabalha. Realmente um negócio assim bizarro, é muito difícil lidar com gente que vive numa realidade paralela, que constrói, né, na sua bolha uma perspectiva que ela não condiz com a realidade. Eu diria que, sim, se não fosse, para além de todo o problema de corrupção que a gente tem no governo Lula, no governo de esquerda, todo o problema de censura, todo o problema da incompetência, a gente tem um problema de cognição que a gente precisa efetivamente varrer do nosso mapa eleitoral, do nosso mapa político. A esquerda, ela vive realmente numa realidade paralela, descolada da realidade. Ela cria, ela inventa para si e ela expõe isso, coloca essa realidade, ela impõe essa realidade, que é uma mentira fabricada, e tenta convencer os outros dessa mentira. Então, assim, se você não quiser votar, assim, você olha, eu não ligo para corrupção, não, eu não ligo para incompetência na administração pública, eu não ligo, bom, aí se você liga pelo menos para mentira, então assim, esqueça a esquerda, tá? Coloca, Janja. Que é aquilo que você falou no começo, a sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse, efetivamente, que trabalhasse, eu vou todo dia, né, quase todo dia eu vou pro Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo ao trabalho. As pessoas, a sociedade brasileira de modo geral, e a imprensa também não estava acostumada com isso. Eu recebi muita crítica por parte da imprensa, né? Esses dias eu comentei, eu sou muito mais solicitada pela imprensa internacional quando eu viajo, ou mesmo aqui dentro do Brasil, do que pela imprensa nacional. A imprensa nacional gosta, né, da fofoca que acontece ali no entorno, gosta muito disso, do off, né, mas realmente não quer saber, né, meu trabalho como embaixadora da FAO agora, não quer saber do trabalho do pacto. Isso não interessa, o pacto contra o feminicídio. Mas por isso, né, que eu pergunto, se a senhora tivesse um cargo,
Quer dizer, se a senhora tivesse um cargo, daí teria coletivas de imprensa, a senhora prestaria contas do que a senhora está fazendo, porque fica muito na sua agenda. Né? Mas eu, de certa forma, presto conta. Eu acho que a minha agenda é pública, o meu Instagram é público, então tudo que eu faço está lá. Toda a minha agenda agora, faz 2 anos, está todo dia lá, minha agenda publicada. Então tudo que eu faço é público. Quando a gente viaja, a gente faz um brief para a empresa, você deve receber, né? De tudo que eu vou fazer, das reuniões que eu vou fazer. Agora, quando a última viagem para a Espanha, por exemplo, eu fui 2 dias antes, porque eu tinha muitas agendas com ministros por conta do pacto, né? A gente queria conhecer algumas experiências que a Espanha tem, principalmente na questão de atendimento telefônico. Então, a gente foi visitar os locais, a gente está num trabalho de parceria, de cooperação internacional com relação a essa pauta. Então, todas as minhas agendas são públicas. Se a imprensa não quer saber, ou as pessoas não querem saber, não me procure, aí não é responsabilidade minha. Olha, cara, PL da misoginia, hein? Desses países que você visitou para fazer o seu documentário, que tem, né, esses regimes de força e tal, tem essa pauta aí de misoginia? Nunca chegaram nesse nível, né, para ver a que ponto a gente está aqui no Brasil. Mas é interessante, é curioso ela criticar, né, que nunca houve uma primeira-dama que trabalhou, se a gente lembrar como é que ela surge para o cenário nacional, né? Ela era acompanhante de presidiário, ou na gíria da cadeia, marmita de detento, né, marmita de interno, e quando ela fala ali da questão do feminicídio, que é um termo horroroso, né, Cláudia, um termo falso do ponto de vista etimológico, se a gente pensar que o feminicídio entrou no ordenamento jurídico em 2015 como se fosse a solução, né, para a violência ou do assassinato de mulheres, usar o termo feminicídio, o feminicídio aumentou drasticamente de 2015 para cá. Ou seja, mudar a palavra não vai mudar a realidade. Assim como eles estão tentando fazer agora. Se tudo é misoginia, então nada é misoginia. Porque a esquerda nunca ataca o problema, né? Eles atacam sempre o discurso para manter sempre essa narrativa de que eles estão ali defendendo, quando na verdade, na prática mesmo, não fazem absolutamente nada. Inclusive, os dados de violência contra a mulher no governo Lula são muito superiores ao da época do governo Bolsonaro. Impressionante. Bom, enfim, a gente está com essa informação, então, que foi adiado, né? Essa votação, deixa eu ver aqui. Não pautou, não vai para frente, caduca amanhã, hoje não tá na pauta. Minha repórter me mandando aqui, eu fiz a pergunta, viu, Eli? Para minha reportagem aqui, se realmente havia sido adiado. Só que o adiamento, no caso aqui, derruba essa história, tá? Caduca amanhã, então, a gente já pode comemorar. Aliás, eu quero uma camisa igual a sua. Manda fazer uma camisa e entregar aqui em Brasília, tá? Gostei. Eu também achei que fosse uma camisa do Brasil. Já tenho a sua aqui. Pronto, excelente, quero a minha camisa, tá bom? Então tá aí, olha, acabou, vai caducar amanhã o PL da misoginia, acho que então vencemos. Bruna Tolai, olha que maravilha. Pelo menos essa, né? Eu cheguei a repercutir esse assunto, cheguei até a falar um negócio que o pessoal da esquerda detesta. Eu falei, bom, com esse negócio da misoginia, se eu começar a apontar, a fazer alguma crítica a um homem biológico que pensa que é mulher, eu que sou mulher vou em cana. Eu usei esse argumento, que foi um argumento usado por muita gente, mas é verdade, esse PL, as mulheres seriam as últimas a ser favorecidas, né? Porque a gente está justamente nesse mundo da esquerda, que é o mundo do jogo de linguagem. Eu falei que eu sou mulher, eu sou. Então agora eu vou te pôr em cana, você que é mulher biológica, porque você disse que eu não sou. Então, assim, esse foi meu comentário, de tão absurdo que é a história, mas enfim, eu acho que os comentários aqui sobre esse ponto já foram suficientes, né? A gente só tem a comemorar. Tá? Eu vou fazer um último comentário bem machista, porque assim, eu sou do tempo que é o seguinte, se falar mal da minha mulher, da minha filha, da minha mãe, da minha irmã, da minha prima, vai entrar na mão comigo, entendeu? Eu vou às vias de fato. Eu acho que o seguinte, se a própria esquerda, Márcio, só para você dar uma opinião sobre esse assunto aí da misoginia, se a própria esquerda não tivesse desconstruído o homem, a gente não teria esses índices de violência contra a mulher, porque se tem um homem que bate em mulher, vai ter um outro homem que vai bater nesse homem e ele não vai mais bater em mulher. Então, assim, eu sou dessa lei, tá? Eu sou dessa lei. Vai falar mal, vai criticar, vai dizer que a minha mãe não sei o quê, vai vir com uma agressão, vai tomar, mas vai tomar na fuça. E aí a gente educa os agressores dessa maneira. Eu sou a favor desse tipo de educação. E você, Márcio? Eu também, Cláudio. Eu acho que o que passa pela esquerda, que muito pouca gente entende, é a desconstrução da família e dos valores da família, que são a base de toda a sociedade. Então, na verdade, se você tem essa espinha dorsal da família, você consegue equilíbrio em todas as fases da vida, e você elimina todos esses problemas. No momento que eles desconstroem a família, eles estão desconstruindo os gêneros, desconstruindo as pessoas, desconstruindo valores. E o resultado está aí. A gente vai ver esse resultado como uma consequência direta dessas ações.
Agora, eles desconstroem de um lado e do outro lado querem dizer que não são responsáveis pelas suas consequências, o que é um grande problema. E eu acho que a gente precisa atacar a questão na origem. É exatamente isso que você colocou. Eu acho que quanto mais a gente fortalecer a família, os valores da família, as posições das pessoas dentro das suas famílias, eu acho que a gente está construindo uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que entende melhor os valores, que entende melhor as regras e que está disposta a agir dentro do Estado Democrático de Direito. Excelente, é isso aí. Que homens defendam as mulheres, tá bom? A gente aqui, a lei é essa, a nossa lei é essa, tá? O nosso código de conduta. Homens defendam suas mulheres e as mulheres dos demais que agridem as suas mulheres. Aí a gente tem uma solução muito fácil, é a autorregulação. Não precisa o Estado se meter nisso, tá? É o mercado se autorregulando, tá? Então assim, vem falar mal, vai tomar na fuça. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.